E a todos, aqui é a Gagaia. Estamos hoje com mais uma entrevista e vamos falar com Wilson Oliveira, da Messier Games. Bom dia, Wilson, como vai? Bom dia, Vitor, tudo bem? Tudo. É, Hoje vamos então conversar um pouco sobre a Messier Games. E por que não começamos então falando sobre a Messier? Quem são vocês? Como surgiram? Primeiro, quem são vocês? Me conte um pouco. A Messier é uma empresa desenvolvedora de games que já está aí há mais de 2 anos no mercado. A gente já desenvolveu vários jogos aí. Estamos com os dois projetos grandes. Um projeto que é o jogo Criaturas, que nós já apresentamos em várias feiras, inclusive na BGS aqui no Brasil e algumas internacionais. E um projeto novo aí bacana que é o Holy Avenger, né? A Messier ela tem a proposta aí de criar games com a temática nacional. E aí a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa brasilidade que nós temos. Sim, inclusive, a questão do jogo de Holy Avenger era um motivo que eu acabei conhecendo a Messier Games. Mas eu também fui ver sobre vocês, vocês fizeram já alguns outros jogos, esse Criaturas parece muito interessante. Antes de nós entrarmos em específico em Holy Avenger, que em função de eu ser bastante ligado com RPG, eu acredito que tem muita gente que gosta de Holy Avenger, sempre esteve querendo que surgisse um jogo de Holy Avenger, ele nunca aconteceu. Mas vamos falar um pouco então do Criaturas. Como é esse jogo que a Messier Game fez? O Holy Avenger, ele é perdão, o Criaturas, ele é um jogo de cuidados, é um jogo onde você ganha né, inicia com um ovo, né, e aí você tem que cuidar desse ovo, e ele vai, a partir daí, gerar uma criatura. Só que o diferencial dele é que essa criatura, ela vem da mitologia brasileira. Ou seja, nós fizemos uma pesquisa bem grande dos mitos brasileiros e fizemos um trabalho para criar um jogo com uma característica completamente diferente. Ou seja, todo mundo conhece o Saci, conhece a Cuca, conhece a Mula Sem Cabeça, mas não conhece a origem desses mitos. E o que a gente fez foi resgatar a origem. Então, o Saci, a Mula Sem Cabeça, ou seja, a loira do banheiro, porque nós também pegamos mitos de lendas urbanas e tudo mais, né, o Homem do Saco, a loira do banheiro, né, nós reestilizamos e redesenhamos cada um dos personagens. Então não é aquela coisinha infantil que a gente está acostumado, né, o Saci com aquele gorrinho vermelho, não, é um Saci bem legal, com uma nova roupagem, com uma novas características aí, e você tem que alimentar essa criatura que vai surgir deste ovo, tem que colocar ela para batalhar, tem essa parte também das batalhas, e tem que colocar ela para resolver quests, né, dentro de um universo que é bem brasileiro, ou seja, você vai jogar dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Rio de Janeiro, dentro do estado da Bahia, assim por diante, né, resolver quests dentro desses estados, para que você possa sobressair aí e evoluir sua criatura. Então você começa com uma criatura da lenda brasileira pequenininha, e ela vai evoluindo, ela vai crescendo, 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 até ela se tornar um ancião e depois um guardião das lendas, que é o top das criaturas mais evoluídas, né? Então você vai jogando, vai cuidando, vai colocando ele em batalha, ganhando XP, é um RPG, na verdade, né? Você ganha XP, vai colocando atributos nesses personagens para que ele fique mais forte, para que ele tenha uma defesa melhor, e vai lutando contra outros personagens no meio do caminho. Ele é um jogo para mobile, né? E ele já está em beta, né? Ele está em beta fechado por enquanto, então você precisa ir lá curtir o nosso Facebook, que é o Facebook/Messier Games, e aí você pode fazer um cadastro lá para curtir esse beta, e aí você pode jogar para mobile. Ele está para iOS, vai sair agora, ele primeiro sai em Android, né? Agora o beta está rolando em Android, inclusive, e daqui a pouco, mês que vem, mais ou menos, a gente já está também colocando em iOS. Ele vai poder ter multiplayer, essas coisas, ou a priori é só single player o jogo? Então, neste primeiro momento, como nós estamos nas fases de teste, ele é bem single player, mas as nossas perspectivas para o futuro é que você possa, por exemplo, logar com a sua rede social, com o Facebook, com o Google+, e aí você encontrar outras pessoas que também tenham criaturas e jogar com elas ou contra elas, né? Porque um aspecto bem legal do Criaturas é que ele tem a característica de geolocalização, ou seja, o software, né, o jogo, ele sabe exatamente onde você está e ele consegue localizar pessoas próximas de você que também tem alguma criatura e você pode entrar em contato com ela.
Ah, isso é bastante interessante. Isso tá me lembrando, assim, ouvindo, parece um Pokémon, só que brasileiro, com lendas brasileiras e criaturas brasileiras ao invés de Pokémon de criaturas japonesas. Ele tem uma pegada essa assim de Pokémon, sim, né? Por conta de você cuidar da criatura e tudo mais, mas também tem uma pegada de um RPG assim, onde você pode ir evoluindo e dar atributos, né, para essas Sim. criaturas. Então tem sim, tem um pouco de Pokémon, mas tem um pouco também, vamos colocar assim, de Final Fantasy misturado, né? Tem essas coisas assim, é bem legal. Mas são criaturas tipicamente do folclore brasileiro. E esse é um jogo que vocês já produziram, então é um jogo que, apesar de já estar em fase beta, já está bem em andamento. Sim, ele já está praticamente fechado, né? A gente já está no beta mesmo, que é quando o usuário dá aqueles últimos feedbacks para que a gente possa lapidar, deixar ele mais bonitinho, deixar mais polido e depois apresentar como produto final. Pronto. Mas agora falando sobre Holy Avenger. Holy Avenger, uma grande série de quadrinhos que marcou basicamente a história da RPG e a história dos quadrinhos no Brasil. Foi a primeira grande HQ do Brasil, brasileira. Foi, inclusive, cenário baseado também nos maiores cenários de RPG do Brasil, Tormenta, com um cast assim de personagens muito único. E desde sempre houve-se muitas promessas sobre a Holly Avenger, no sentido de já teve planos para fazer uma radionovela, teve planos para fazer animação, teve planos para jogos anteriores. Só que, infelizmente, para todos os fãs de Holly Avenger, eu incluso e também todo o pessoal da BRT Games, nunca foi para frente. Então, foi muito bom ver a notícia de que está em desenvolvimento um jogo de Holly Avenger. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é de onde surgiu a ideia, ou como é que começou esse projeto, como é que surgiu isso? Desde sempre, né? Porque assim como você, a gente também é fã. Eu, por exemplo, tenho uma história muito particular assim com esse universo, porque lá no início dos anos 2000, né, bem no iníciozinho da virada aí do milênio, Sim. né, eu tinha uma loja de RPG, né? E eu vendia Tormenta, né? E os outros livros de RPGs todos, né? E eu conheci Holy Avenger ali, né? Trabalhando com isso. Então, desde sempre, o universo de Tormenta, 3DT, Holy Avenger, Ah, muito bom. ele foi uma coisa muito próxima. Eu joguei muito Tormenta, por exemplo, né? E depois, quando eu comecei a me envolver com o videogame, é uma coisa quase que natural. Quando eu comecei a envolver em videogame, é claro que remonta essas coisas brasileiras boas que a gente tem e transformar isso em jogos digitais. É, a gente tem aqui um universo de fãs. Mais dois sócios meus aqui, que também são muito fãs de Holy Avenger, e mais também o pessoal que trabalha aqui com a gente. Todos eles, a maioria deles, né, conhecem bem, já jogaram e são fãs. E, claro, foi natural a gente falar, pô, a gente precisa fazer algo como a gente tem, como eu disse para você, a gente tem essa pegada de brasilidade, de fazer coisas brasileiras. A gente tem que fazer alguma coisa brasileira, e coisas não só por serem brasileiras, mas por serem boas que estão no Brasil. E, claro, foi natural a gente chegar em Holy Avenger. E aí, a gente tem alguns contatos e nós chegamos nos contatos com o Marcelo Cassaro, né? E começamos toda a conversa, né, para que a gente pudesse transformar, né, essa HQ em um jogo digital. E depois disso, depois de várias conversas com o Cassaro, várias conversas com a Erika Wano, né, nós chegamos com a editora Jambô, né, e fizemos todo o aparato de contratação para que a gente obtivesse os direitos do nome Holy Avenger para jogos digitais, né? Então, sendo bem resumindo, assim, a gente tem os direitos para produzir esse jogo, né, de Holy Avenger, onde a gente vai explorar apenas o universo Holy Avenger. Ou seja, a gente sabe que o Holy Avenger é um universo grande, né, que é o universo de Tormenta, mas a gente não vai explorar todo esse universo de Tormenta, e sim Holy Avenger, apenas Holy Avenger, com o Sandro, com a Alessandra, Torque, Niele. O que tiver sido abordado nas HQs. Isso, nas 40 HQs de Holy Avenger. Então, o jogo ele é nesse formato e é inteiramente baseado na HQ, né? E totalmente licenciado, ou seja, é um produto que ele realmente já tem ali o parecer
do pessoal, tanto Cassaro, da Érica, como o pessoal da editora Jambô, que eles estão dando tanto o apoio para a gente, como também eles estão ali dando aquele checklist, aprovando isso ou não aquilo, ou seja, a gente quer deixar uma coisa realmente muito próxima ali do original, para que os fãs eles tenham essa proximidade, essa intimidade, né, que eles já têm com a revista, agora com o videogame. Essa é uma ideia muito, muito boa. Isso, você falando assim, me lembra muito um jogo relativamente conhecido na época do Super Nintendo, já 10, 15 anos atrás, mas que era contava a história de Dragon Ball, que era o Gokuden, que era Aham, basicamente você ia seguindo a trajetória de Goku criança e era sim. literalmente uma transposição do mangá para a plataforma de jogo em que você fazia as escolhas, aí você passava de uma cena para outra, tinha uma luta que aí desencadeava numa outra cena, etc. Isso está me lembrando muito e foi para mim um dos melhores jogos assim de Super Nintendo. Seria mais ou menos isso que vocês estejam procurando fazer com Holly Avenger? Então, quando você tem em mente o roteiro de Holy Avenger, sim, Hum, quando você tem em mente o roteiro. Por quê? Porque a história do jogo, a gente não vai aqui, né, dar spoiler, sim, a sim, gente não sim. vai avançar muito, né? Justamente para não estragar a experiência do jogador, né, quando ele tiver com o controle na mão. Mas se eu falar de roteiro, sim, a gente tem essa ideia de não fugir do roteiro. Ou seja, ele está totalmente baseado na HQ de Holy Avenger. Então, quem leu a HQ de Holy Avenger, ou quem está lendo, ele não vai se decepcionar nesse sentido. Agora, é claro que a gente, como é um jogo, né, eletrônico, a gente tem que usar alguns outros artifícios e também para transpor isso para o digital, e também a gente não quer que seja uma repetição, a gente não quer também que a pessoa que leia o quadrinho fale, mas isso eu já vi, né? Então é Sim. claro que tem as novidades, tem as coisas ali, aquelas mudanças, para que tanto a pessoa, tanto o leitor de Holy Avenger e o jogador de RPG Tormenta, ele se divirta com aquilo, tendo novidades, quanto a pessoa que nunca leu também Holy Avenger, a pessoa que não está não é tão íntima com Hum. o universo Tormenta ou com o universo de RPG, ele também se divirta com aquilo, né? Então a gente bebe nessa fonte. O roteiro, a gente vai seguir o roteiro ali original, mas tem todas as novidades para que o jogo fique bacana, para que fique divertido, para que tenha um desafio bacana, que agrade tanto o jogador mais fã quanto aquele que ainda não conhece. E há quanto tempo vocês estão desenvolvendo essa ideia? Ou já estão... Como é que está o andamento do processo? Assim, é que todos os processos eles são um pouco demorados, Sim, né? sim. Então a gente começou, para ter ideia, os nossos primeiros contatos com o Cassaro Ah, e Cauê, sim. eles começaram em setembro, agosto do ano passado, Ah, né? é bem próximo ainda. Eles começaram um pouco lá atrás. Só que a gente só começou realmente a produção agora nesse mês de abril. No final de abril a gente começou a produção mesmo, né? Porque primeiro é a parte de documentação, Sim, primeiro sim. foi toda a parte primeiro contratual, né? Depois agora é a parte de documentação, onde nós criamos um game design document, que é um documento essencial para quem cria games, onde ele tem todas as dificuldades, todas as mecânicas, todos os personagens, toda a identidade visual do game, né? Hum. Então nós fizemos todo esse processo primeiro, e agora com esse processo já resolvido, aí parte-se para realmente a produção. Então hoje nós já estamos produzindo games, já temos algumas mecânicas, alguns personagens prontos, alguns movimentos já perfeitos aqui para o nosso teste. Mas a produção mesmo é muito nova, né? A produção do videogame em si, ela é muito recente. Mas, para quem está aí, sabe, esperando ali, Sim. vai ter, Novidades. a gente vai ter o beta, né, dele, que vai ser a primeira aparição do Holy Avenger como game, vai ser na BGS, que vai ser entre 1º de setembro, né, 1 de setembro e 5 de setembro, né, no Expo, agora mudou, né, no Expo Imigrantes, antigo Expo Imigrantes, É. né, eles eram no Center Norte, agora no Expo Imigrantes, que vai ser a BGS lá. Então, vai ser o primeiro contato do público para quem está esperando aí o Holy Avenger, como eu estou esperando, né? O Sim. primeiro contato com o público vai ser na BGS.
Então, isso aí até eu ia começar a fazer perguntas sobre o jogo, mas creio que seja ainda muito cedo. Então, pelo menos, talvez perguntar sobre quais são os planejamentos, ou pra É, perguntar, como, por exemplo, tem alguma noção, com o que que a gente pode esperar de como nós, jogadores, podemos esperar de como será o jogo, ou plataforma em que será o jogo? então, assim, ele é bem recente, né? Então, Sim, algumas coisas até ficariam até difíceis de eu falar aqui, porque podem mudar no meio do processo. Porque tem muito da nossa tentativa também. A gente começa a imaginar o jogo de uma maneira, e aí quando ele vai para a plataforma, quando ele vai para o computador, a gente começa a fazer, a gente vê que ele não está tão divertido e a gente muda uma coisa ou outra. Isso acontece N vezes no processo de criação do game. sim, Mas o que a gente já pode adiantar, assim, é que o jogo ele vai ser um jogo inicialmente para PC. Então a gente vai criar esse jogo para computador. Mas a gente tem intenções, né? Lógico, sempre, de lançá-lo em algum console. Então a gente já está em contato com os dois maiores, né? Claro, com a Xbox e com o PlayStation 4. Né? Existe uma série de burocracia, não depende da gente, depende deles o jogo estar nos seus consoles, depende mais deles do que da gente mesmo, né? sim. Então, inicialmente, o que a gente pode dizer é que o jogo vai ser lançado para computador, ele vai estar sendo vendido na Split Play, Steam, enfim, inicialmente. Mas a gente está tentando aí também trabalhar com o console. Isso eu posso dizer. E como eu disse, né, ele é Sim. um jogo, né, agora dando um pouquinho de spoiler aí, ele é, ele é um jogo que ele vai ser baseado bastante na habilidade do jogador e, surpresa, né, você poderá jogar, né, com os 4 personagens principais de Holy Avenger, né, que é a Niele, o Sandra, a Lisandra e o Torque. Poderá jogar com eles. Isso é muito interessante. Você falou baseado na habilidade do jogador, eu já Tô, comecei a tô imaginar. soltando, tô soltando isso pela primeira vez, é inédito, é pra vocês, hein? Eu já comecei a imaginar, quando você falando de habilidade, eu fiquei pensando logo em Devil May Cry, que você tem que saber fazer os combos, as combinações, um jogo difícil assim. Mas em termos de jogabilidade, tem Eu posso dizer pra você que você falou em Devil May sim, Cry, sim. ele é um dos nossos benchmarks, é aquele jogo que a gente pensa, né, na hora de produzir alguma coisa legal. Pô, seria muito interessante um Devil May Cry em Holy Avenger com o Sandro, com. É, não dá pra gente fazer nessa dimensão, até por conta de tempo que a gente tem para produzir Sim. o game, mas eu posso dizer que é um dos benchmarks, ou seja, quando a gente vai produzir o Holy Avenger, a gente pensa em alguns games e algumas mecânicas de game, e Devil May Cry é um daqueles que a gente pensa, né? Né? Mas é um outro tipo de jogo, não é um tipo de jogo Devil May Cry. Então, vai ter elementos em termos de desenvolvimento assim dentro do jogo, enquanto nós jogadores jogando o jogo mas vai ter elementos de RPG, vai ter mais elementos de um roguelike com você vai descendo pelas fases, vai ser em fases, vai ser mundo aberto. Já são perguntas que podem ser respondidas ou ainda está muito em Sim, fase? o jogo, algumas delas eu posso responder para você. Por exemplo, o Hum, jogo ele vai ser em fases, tá? hum, Ele não é mundo aberto nem é sandbox, né? hum. Ele tem fases específicas para você passar. E quando eu digo que é um jogo baseado em habilidade, sim, você terá que fazer alguns combos com os personagens. Ou seja, você vai sair da Niele e entrar com a Lisandra e fazer alguns combos com eles ali para que isso possa acontecer. E falando em fases, vai ter, por exemplo, puzzles ou vai ser mais num aspecto beat'em up, tem que derrotar os inimigos, aí É, passa a de gente, um. a Hum, gente eu não posso dizer muito pra você, mas não vai ser um jogo tipo puzzle, ele vai ser um jogo mais baseado realmente em habilidade e um jogo de aventura. Então é onde o nosso jogador ele vai poder se divertir bastante dentro daquela aventura, dentro daquelas missões que são colocadas dentro do game. Mas puzzle não é muito focado, não. Mas pronto. eu não posso também avançar muito, senão perde um pouco da Sim, graça, sim, perde um sim. pouco dessa, né, dessa expectativa que o nosso jogador tá tendo, cara.
E com relação à abordagem assim da história, esse jogo, vocês estão pretendendo fazer vários jogos ou um jogo que vai abordar toda a história ou serão assim como como se fossem as edições da HQ, cada edições são várias edições que tem certos capítulos. Seria assim o jogo ou será um só com toda a história ou serão vários? Tem já alguma previsão de como Sim, seria? sim, eu já posso adiantar para você que a gente não vai abordar toda a história de Holy Avenger. Nós não vamos abordar as 40 edições que a HQ teve num jogo só. O nosso objetivo é fazer realmente com que esse primeiro jogo, né? Esse primeiro jogo de Holy Avenger, já teve um jogo do Tormenta, né, mas esse primeiro jogo de Holy Avenger que o brasileiro vai jogar e também que a gente quer que o estrangeiro também jogue, né, que o pessoal lá fora também joga o nosso jogo, se divirta com ele. Esse primeiro nós vamos abordar uma determinada parte da história, né, nós vamos fazer um encerramento de determinada parte da história, e se tudo der certo, se o pessoal gostar, se for uma coisa bacana, a gente com certeza vai negociar aí para ter outras partes do universo, não só de Holy Avenger, a gente vai negociar aí também pra gente ter o universo maior, para que a gente possa fazer outros games, porque, cara, é um universo muito grande, um universo Sim. muito fantástico. Então, se a gente quisesse fazer 10 jogos desse universo ou mais, nós faríamos, né? Então, a gente vai lançar uma parte, vai verificar essa aceitação. Tomara que todo mundo jogue, todo mundo que curte Sim, RPG, sim. que curte aí o Holy Avenger jogue, dê um feedback legal para que a gente possa fazer outros também dele, né? Que seja uma série, que seja uma saga, essa é a nossa intenção. Eu até fico mais contente em saber disso, porque é melhor. Eu espero que seja um grande sucesso para que tenham vários jogos, porque Eu também. porque um só ia ser muito corrido se fosse tentar fazer no único jogo, Sim, porque não dá pra fazer um jogo de 120 horas, 150 horas de jogo. é E- verdade. então, os jogos, tendo assim, até um jogo grande já com 40 horas, já é um bem, já é demais até, mas pelo menos pra mim, eu sei que tem gente que joga Skyrim assim, por, por, por semanas e semanas sem parar. Exatamente. Mas, tomando uma perspectiva mais pé no chão, assim, 20 horas no máximo, assim, já tá ótimo. E se fosse fazer um único jogo, ia acabar sendo muita coisa para pouco espaço, a ficar, às vezes, de certa forma, como foi o filme do Senhor dos Anéis, que teve que cortar algumas É. coisas, etc. Então, Exatamente. E você vê assim que a maioria dos jogos indies, sim, né, eles são um pouco até menores, né, do são, que isso. Você pega grandes sucessos indies aí que eles têm menos, tem 10 horas, 12 horas, porque é baseado mais na história, você se liga mais naquela história. E é o que a gente pretende. A gente pretende que o jogador realmente que conhece, ele se apaixone mais uma vez, né, pela história de Holy Avenger, e aquele que não conheça também goste e vá consumir não só o videogame, mas as revistas, o próximo videogame, quem sabe, né, do Holy Avenger. Então a gente quer focado mais nisso, a gente focado nessa expectativa do cara que gosta mesmo de RPG, que gosta do universo de Holy Avenger. ah, En- Então a gente, desculpa atrapalhar, mas não, fazer, então a gente não vai também fazer com que o jogo seja moroso para que as pessoas enjoem de jogar. A sim. gente quer que ele jogue aquilo, ele tenha desafios, ele seja desafiado a todo tempo, mas com esse espírito que a HQ tinha, né? Sim, sim. Só uma pergunta assim, já uma pessoa que joga RPG, porque como eu gosto muito de 3D e T, só por desencargo de consciência, vai ter alguma relação na construção, no desenvolvimento dos personagens no jogo com o sistema 3D T ou não? Não vai ter. A gente não vai chegar a tanto. A gente até gostaria, mas a gente não vai chegar a tanto, não. A gente E deixa esse aí ficaria talvez para um próximo jogo. é até interessante, é um sistema que até hoje é um dos sistemas de RPG mais jogados no Brasil. É verdade. São os três grandes sistemas que são jogados no Brasil. São o D&D e o 3D&T. Chegou um Exatamente. momento que o 3D&T acabou por superar o D&D. Foi muito curto, mas chegou um momento. E é muito interessante. E mais um detalhe, por acaso vai ter... É mais curiosidade minha mesmo, vai ter algum multiplayer, vai ter alguma coisa assim. Eu que eu particularmente gosto de multiplayer. Eu sempre pergunto essas coisas nos jogos. Enfim, a gente tá fazendo alguns testes agora. Por enquanto, que eu posso
adicionar, posso falar aqui para você assim, é que nós estamos pensando, ainda não é uma realidade, né? Por enquanto o jogo, a realidade do jogo é um single player, mas a gente está pensando sim em criar um multiplayer offline, ou seja, Hum, sabe aquele antigo jogo de sofá, aquele jogo que sim, você sim. sentava com seu amigo do lado e falava assim, meu, vamos jogar um jogo aqui, os dois jogavam, ou três, ou quatro, enfim, né? A quantidade de controle esteja disponível e você consegue um ajudar o outro ali dentro do mesmo ambiente. Nós estamos pensando em trazer isso, porque o Holy Avenger, ele remete uma coisa mais nostálgica, uma coisa mais retrô, né? Ele Sim, remete a isso. E nessa época a gente jogava vários jogos ali, um com o outro ali, né? Você chamava o seu amigo para jogar na sua casa, né? E a sim. gente e a gente está pensando em produzir uma coisa, mas ainda não é realidade. É algo que eu estou falando aqui até, vamos desculpar aí os desenvolvedores, né, que talvez isso não aconteça, né? Mas a gente já está pensando nisso. Mas por enquanto a realidade é um jogo single player. Sim. E pra terminar assim, essa discussão sobre o jogo de Holy Avenger, então quando é que nós podemos esperar assim novidades? É pra setembro mesmo? Então, o primeiro contato, como eu disse, é em setembro, dia 1º de setembro, nós estaremos mostrando pela primeira vez o game, né, lá na BGS, vai ser a grande estreia do Holy Avenger, Hum, né, e nós estamos, se tudo der certo, se tudo estiver ok, nós lançaremos o jogo entre novembro e dezembro deste ano, né? Ou pelo menos em novembro e dezembro deste ano nós estaremos trabalhando com os betas, né? Beta fechado, beta aberto, para o lançamento no comecinho do ano que vem. Mas esses são os prazos que nós temos agora. Mas quem acompanha o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram, sabe que sempre que tem uma novidade legal a gente vai colocando lá. pronto. Então, creio que é isso. Basicamente nós conversamos então com o Wilson Oliveira da MCR Games, conversamos sobre o jogo de basicamente em função do jogo de Holy Avenger, que eu confesso que estou bastante ansioso para saber mais novidades, vou acompanhar no período de lançamento desse beta. E algumas palavras finais você gostaria de dizer, Wilson? Falar até os endereços, Sim, sim. etc. Eu gostaria de dizer que quem gosta do universo de Holy Avenger, universo de Tormenta 3D&T, não vai se decepcionar com o game, porque é um game que está ficando, cara, muito bem pensado para quem é fã desse universo. E, embora a gente, né, tenha começado a nossa conversa dizendo aí que muita coisa não foi feita, né? A animação não foi feita, né? A novela não foi feita, né? A audionovela, né? Não Sim, foi sim. feita e tudo mais. O jogo de Holy Avenger, ele é uma realidade. Ele será lançado mesmo. Quem acompanha videogame, quem acompanha RPG, pode acompanhar a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. E vai lá na BGS e curtir o início dessa história, que é o início, como eu disse, dessa história, né? Sim. E é Messier, Messier. Isso. Messier Quem quiser Games. curtir, facebook.com/, Messier Games. Messier Games é M de Maria, ESSIER Games. Pronto. Então, é isso, minha gente. Aqui foi Gai Gaia, da BRP Games, conversando com Wilson Oliveira, da Messier Games. Vamos todos esperar, então, novidades desse jogo de Holy Avenger. Todo mundo aqui de orelhas em pé esperando. E é isso, até a próxima, pessoal.